CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Leremos o Evangelho, faremos a prece e daremos continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Para eu te ver melhor. Capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Item 8. Instruções dos Espíritos. Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinham sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade na sua perfeita prática e benevolência para com todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, dissestes que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França. Querido Jesus, nós te agradecemos por termos alcançado as mensagens do teu Evangelho nesta existência, interpretado à luz do Espiritismo. Agradecemos e rogamos forças para sermos humildes, caridosos, abnegados, como aconselhou este Espírito. Ajuda-nos, Senhor, una-nos em torno do teu amor, do teu Evangelho, encarnados e desencarnados, para chegarmos à vitória sobre nós mesmos. Abençoa a nossa manhã de estudos, permita que os benfeitores da nossa casa nos sustente junto contigo e que evocamos em teu nome o nosso irmão altivo com os espíritos guias desta casa de amor. Pedimos a Allan Kardec, a Leon Denis, enfim, aos nossos guias espirituais, para que juntos compreendamos melhor o livro dos médiuns que iremos estudar.
Então, em nome desses espíritos amigos, em nome do amor, em nome do nosso amor, do teu amor, Senhor, e em nome de Deus, acima de tudo, do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos lá. Estamos no item 227, é o capítulo 20 do Livro dos Médiuns, Influência Moral do Médium. Item 227. Se o médium, do ponto de vista da execução, é apenas um instrumento, do ponto de vista moral, ele exerce uma grande influência, já que, para comunicar-se, o espírito estranho identifica-se com o espírito do médium. Esta identificação não pode ocorrer, senão quando haja entre eles simpatia e, se assim podemos dizer, afinidade. Isso é muito importante, né, da gente entender. Do ponto de vista da execução, o médium é apenas um instrumento. Do ponto de vista moral, ele exerce uma grande influência, já que, para comunicar-se, o espírito estranho identifica-se com o espírito do médium. É necessário que haja entre eles uma simpatia, uma afinidade. Então vamos lá. A mediunidade, ela é neutra. Neutra. Como a palavra é neutra. Eu posso falar coisas boas ou coisas más. Eu vou falar o que eu achar, o que... Tem gente que fala muito palavrão, outros não falam. Tem gente que usa a palavra para desviar. A palavra é neutra, todo mundo fala. Os olhos, todo mundo enxerga. Você pode procurar coisas boas, pode procurar coisas más com seus olhos. A mediunidade é a mesma coisa. É uma faculdade que o espírito tem, é um sentido a mais, é o sentido da alma. E ela é neutra, você que vai dar qualidade. Quantos usam a mediunidade para ganhar dinheiro? Para fazer o mal? Vai lá e pede o mal para o outro e o espírito diz que vai fazer o mal e quer fazer o mal para o outro. Agora, do ponto de vista, isso é questão moral. A faculdade, do ponto de vista da execução, como ele colocou aqui, é um médium apenas um instrumento. Agora, do ponto de vista moral, exerce uma influência. Que espírito que vai estar com você? Um espírito bom ou um espírito mau? E o espírito vai se afinizar com você, como ele colocou, ter afinidade. Então tem que haver simpatia. Que espírito que você quer do seu lado? Entendeu? É você que escolhe, de acordo com a sua moralidade. Que espírito você quer que conduza a sua faculdade mediúnica? A alma exerce sobre o espírito estranho uma espécie de atração ou de repulsão, de acordo com o grau de suas semelhanças ou de suas diferenças. Ora, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus. Donde se segue que as qualidades morais do médium têm uma influência capital sobre a natureza dos espíritos que se comunicam por seu intermédio. Nós temos ali um estádio de futebol. Só vai ver futebol quem gosta de futebol. Todo mundo que está lá se afiniza, né? Todo mundo gosta do futebol. Tem um boteco ali na esquina, tá cheio.
Você vai para o boteco, quem quer beber? Afinidade. Você nem conhece a pessoa, mas ela tem afinidade com você. O mesmo prazer de beber, de torcer para o time. E por aí vai. É o mesmo princípio com os espíritos. Os espíritos vão se unir de acordo com a afinidade que tem que existir afinidade entre o médium e o espírito. Então, se o médium faz esforço de elevação, ele tem a amizade dos espíritos superiores. Como ele disse aqui, o bom médium é raro. E o melhor médium é aquele que, está lá no item número 9 do item anterior. O médium perfeito seria aquele sobre o qual os maus espíritos jamais teriam ousado fazer uma tentativa para enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido enganado o menos possível. Então a gente precisa simpatizar com os bons espíritos. Aí o altivo vai pedir para eu fazer um despacho ali na esquina? Não é dele. Ele vai falar mal de alguém para mim aqui? O Tiago pode ser um hipócrita. O Tiago quer me destruir, me derrubar. Eu não confio, não posso confiar no Tiago. Mas eu não sei que o Tiago pensa nisso a meu respeito. Ele está me enganando. O altivo vai chegar e vai dizer assim, o Tiago está te enganando, ele não vai falar isso. Um espírito bom não vai fazer fofoca, fazer intriga. Ele pode até dizer assim, cuidado, preste atenção. Ele não vai falar nem o nome do Tiago. Mas você presta atenção, fica vigilante. Veja os detalhes, para não ter dissabores. Então, um espírito bom não se trai. E é esses que a gente tem que trazer para junto de nós. Ele continua aqui, Eu vou ler de novo aqui. A alma exerce sobre o espírito estranho uma espécie de atração ou de repulsão, de acordo com o grau de suas semelhanças ou de suas diferenças. Ora, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus. Se a gente está fazendo um esforço, estudando, buscando se melhorar, melhorar o nosso caráter, a gente está tendo assessoria dos bons espíritos. É o que a gente faz na casa espírita organizada. Estuda, trabalha, para a gente se melhorar. Donde se segue que as qualidades morais do médium têm uma influência capital sobre a natureza dos espíritos que se comunicam por seu intermédio. Aí eu falei do jogo de futebol. Vai espírito desencarnado lá? Vai. Aí gosta de futebol, vai um montão. Afinidade. Agora, no centro espírita, estudar, trabalhar, servir, como aconselhou ali a rainha de França, a caridade na sua mais profunda, como é que ela fala assim, a prática, a caridade em toda a sua perfeita prática, benevolência para com todos, humildade, caridade, abnegação, recolhimento, é o que o médium tem que fazer para atrair os bons espíritos. É o que ele tem que fazer. Se o médium é vicioso, os espíritos inferiores vêm agrupar-se em torno dele. Então, sempre prontos e estão sempre prontos para tomar o lugar dos bons espíritos que foram evocados. A gente já atendeu alguns médiuns aqui, problemas seríssimos, até de tentativa de suicídio, médium mesmo, ostensivo. Mas por causa dos seus vícios, atrai para junto dele os espíritos inferiores. Aí a pessoa trouxe a outra aqui, falou assim, olha, o problema é quando ela bebe, quando essa pessoa bebe, ela se torna um transtorno para todo mundo. Aí você vê ali um médium ostensivo, com boas faculdades,
mas que é vicioso. E quem que ele vai atrair? Que afinidade que ele tem? Afinidade com quem bebe. E quando vai para o bar, começa a passar mal, aí incorpora espírito em tudo quanto é lugar e traz problema para todo mundo. Não consegue trabalhar em lugar nenhum, fica um mês no emprego, fica 2 no outro, 3 no outro, e assim a idade vai chegando, o tempo vai passando, não para em lugar nenhum para trabalhar, ele está sem rumo. Aí uma pessoa que não sabe para onde ir, vai para qualquer lugar. Se você não sabe para onde ir, você vai para qualquer lugar serve. Aí é uma porta aberta para o suicídio, que vem aumentando cada vez mais. Entendeu? Como é que fica? Cadê o seu filho? Por que você não trouxe mais seu filho aqui? As qualidades que atraem de preferência os bons espíritos são a bondade, benevolência, a simplicidade de coração, o amor ao próximo, o desapego das coisas materiais. Os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões pelas quais o homem se apega à matéria. Então ele colocou aqui as virtudes que aproximam o médium dos bons espíritos e os vícios que afastam o médium dos bons espíritos. Se os vícios afastam o médium dos bons espíritos, ele aproxima o médium dos maus espíritos. Por isso que isso aqui é um manual. O manual que você tem é esse aqui. Você quer ser um bom médium? Então você vai fazer o quê? Você vai ser bondoso, né? Vai ser caridoso, vai ter simplicidade no coração, pureza de coração, amor ao próximo, é a caridade, como falou ali a rainha de França. Agora, você é ciumento, egoísta, invejoso, o que você vai ter do seu lado? E todas as paixões pelas quais o homem se apega à matéria. Aqui. Isso vai fazer com que o homem se aproxime dos maus espíritos. Bem. Em relação a... Ora, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus. Em relação até à amizade, por exemplo, geralmente o nosso círculo de amizade claro. São com pessoas que gostam das mesmas coisas que nós gostamos. É o mesmo princípio. Mesmo princípio. Tem sempre aquele amigo um pouco chato que quando você enjoa, você se afasta um pouco. E tem aqueles que você tem mais afinidade, que você quer estar mais próximo. Foi o exemplo que a gente deu. Você vai para o futebol, vai para o Maracanã, você vai levar quem gosta com você. Se você vai beber com quem gosta de beber. Se você vai usar uma droga qualquer, você vai ficar... mesmo princípio, tudo bem? Estamos estudando aqui a influência moral do médium. Um capítulo muito interessante e muito importante para nós os médiuns. Vamos para o item 228. Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas que dão acesso aos maus espíritos, mas a que eles exploram com a mais habilidade é o orgulho. Porque é a que menos se confessa a si próprio. O orgulho perdeu numerosos médiuns, dotados das mais belas faculdades, e que sem isto teriam podido se tornar sensitivos notáveis e muito úteis. Enquanto que, tendo se tornado presas de espíritos mentirosos, suas faculdades primeiramente perverteram-se. Falei igual o nordestino, perverteram-se. Depois aniquilaram-se. E mais de um viu-se humilhado
pelas mais amargas decepções. Ele vai continuar falando aqui do orgulho. Então, olha só, a pior chaga da alma é o orgulho. Então, de todas as portas abertas que das nossas imperfeições morais têm para os maus espíritos, ele fala uma aqui, aqueles mais exploram é o nosso orgulho. E nós já vimos, nós podemos falar de modo geral, muitos espíritos se perderem por causa do orgulho. Aqui mesmo na casa, por causa do orgulho, da vaidade. A vaidade é filha do orgulho. Os bons espíritos se afastam. A gente vê, como ele disse ali, vai se pervertendo. Primeiro se perverte, depois passa vergonha. Você vê o João de Deus. O que o orgulho fez? Acabou com o trabalho dele. Acabou. Você vê, está preso ainda? Foi até preso por causa de mediunidade. Até preso o cara foi. Nunca é tarde para a gente se habilitar, reabilitar. Quem sabe ele está ajudando lá, onde ele está, ajudando as pessoas que estão em torno dele, caiu a ficha, está pensando, repensando na vida, mas fica desacreditado, passa vergonha. Você vê grandes médiuns aí se desvirtuarem por causa de dinheiro, né? Por causa de dinheiro. Pastores, tem um montão, pastores protestantes. Mas você vê também médium espírita caindo por causa da vaidade, por causa do orgulho. Derruba, mas derruba mesmo, acaba com a casa espírita até. Aí ele continua falando do orgulho. O orgulho traduz-se nos médiuns por sinais inequívocos sobre os quais é tanto mais necessário chamar a atenção, quanto constitui um dos defeitos que devem mais inspirar a desconfiança sobre a veracidade de suas comunicações. Então a gente vê o médium muito bem, começando bem, mas por causa do orgulho se perde. Aí passa a ser motivo de chacota. Todo mundo está vendo. Primeiro é uma confiança cega na superioridade dessas mesmas comunicações e na infalibilidade do espírito que lhes dá. Daí um certo desdém para com tudo que não venha deles, pois acredita possuir o privilégio da verdade. Olha o orgulho que faz. O camarada se acha o médium. Se acha o médium. Tudo que é dos outros não presta. Só o que vem dele. Só a verdade vem através dele. Se acha infalível e que o guia dele é superior a todo mundo. E dá o nome, aí eu digo aqui, o Dr. Bezerra de Menezes está comigo. Isso é um sinal de vaidade muito grande, né? Com relação a mim, se o Dr. Bezerra de Menezes tem que ter muita compaixão para estar comigo. Muita boa vontade e muito amor. Mesmo assim, se não tiver jeito, ele vai me usar. Os prestígios, o prestígio dos grandes nomes com os quais se adornam os espíritos que supostamente os protegem, olha só, o prestígio que certos nomes que adornam esses espíritos que supostamente os protege, ofusca-os, e como o amor próprio deles sofreria se tivesse que confessar que são enganados, eles rejeitam qualquer espécie de conselho. Isso é uma característica do médium orgulhoso. Ele rejeita o conselho. E eu já tive com vários. Não foi um, não foram dois, não foram três.
Em todos eles eu falei, com todos eles. Com todos eles eu falei, ó, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Vamos parar um pouco, vamos pensar um pouco. O que caracteriza o orgulho? Não, eu não. Eu não. Pega e se afasta do trabalho. A primeira coisa que o espírito que está enganando faz é afastar o médium de um lugar que vai desmascará-lo. Desmascará-lo. Ele se afastar. Afastar o médium do trabalho organizado, fazer com que ele tenha um trabalho solo. Aí ninguém vai acusá-lo de nada, para ele reinar. Então, o prestígio dos grandes nomes com os quais se adornam os espíritos que supostamente os protegem, ofusca-os, e como o amor próprio deles sofreria se tivesse que confessar que são enganados, eles rejeitam qualquer espécie de conselho. Eles os evitam mesmo, afastando-se de seus amigos e de quem quer que pudesse abrir-lhes os olhos. Se têm a condescendência de escutá-los, não consideram de forma alguma suas opiniões, pois duvidar da superioridade do espírito que os assiste seria quase uma profanação. Aí, que nós falamos. Como já aconteceu aqui na nossa casa mesmo. O médium não aceita a orientação e ele acaba se afastando. Acaba se afastando. Às vezes nós somos acusados, a quem está trabalhando corretamente, daquilo, o outro te acusa daquilo que ele é. Daquilo que ele é. Então, eu já fui acusado aqui, por exemplo, de obsidiado, porque exijo muito estudo. Você já parou para ver que você poderia estar obsidiado? Essa é uma boa obsessão. Não é? Vamos estudar. Só vai trabalhar se estudar. E se eu estou obsidiado, vocês têm que estudar para ver que eu estou obsidiado e me ajudar. Newton, você, olha, presta atenção nisso, nisso, nisso. Mas não é falar por falar. Né? Tem que provar. Né? Mas para isso vocês têm que entender, têm que conhecer. E para isso vocês estão estudando. Para isso nós estamos estudando. Então aquele que dirige uma casa, ele não tem que temer nada. Tem que colocar todo mundo para estudar. Para todo mundo conhecer, até mais do que o próprio diretor da casa. Isso é muito bom. Vamos estudar. Se isso é obsessão, graças a Deus aqui nós somos obsidiados, né? Pelo estudo, por Kardec, por Jesus. Se um dia o espírito falar, não, Kardec está ultrapassado, opa, Jesus precisa ser corrigido, trazendo uma linguagem própria, opa. Hoje Jesus não falaria assim, porque os tempos são outros. Kardec não falaria assim. Se Kardec tivesse aqui, falaria desse modo, como a gente já viu aqui, palestrantes colocar. Aí, por nós afastarmos esse palestrante, nós é que somos obsidiados? É muito sério. Então Kardec mostra tudinho para a gente. O manual do médium é um livro dos médiuns. Por isso estudamos aqui o livro dos médiuns. Várias vezes na semana. Melindram-se, a característica do médium orgulhoso. Melindram-se. O melindre, o que é o melindre? Você ficar ofendido à toa, ofendidozinho. Ofendido porque foi chamado a atenção, ofendido porque disse não. Você não aceita nada. Tem que ser tudo conforme você quer. Isso é melindre. Melindram-se com a menor contradição, com uma simples observação crítica, e vão algumas vezes ao ponto de tomar ódio das próprias pessoas
que lhes têm prestado serviço. Caramba, isso aqui a gente vivencia hoje direto em casas espíritas, porque o médium não quer estudar. Em favor desse isolamento provocado pelos espíritos que não desejam ter contraditores, estes se comprazem em mantê-los nas suas ilusões, fazendo-os facilmente tomar as mais grosseiras absurdidades como coisas sublimes. Assim, olha só, tomando as mais absurdidades, que nome diferente, absurdidades, absurdidade é um nome pouco usado, né? Quer dizer, as coisas mais absurdas, o espírito faz o médium tomar atitudes as mais absurdas, como coisas sublimes. Como coisas sublimes. Então, olha só, os espíritos aqui, os bons espíritos, para eles estarem aqui, todos devem vir aqui, antes de entrar aqui no salão, todos devem entrar com o pé direito e dar 7 pulinhos no pé direito, e depois vocês vão se sentar. Porque o espírito ele é tão positivo, e para que vocês tenham, angariem a positividade, você nem fala essa palavra dele, vocês precisam entrar por esta porta com o pé direito, dar 7 pulinhos no pé direito, coitado dos velhos. E você com bengala, hein? Vai ficar difícil, né? Você pode dar 7 bengaladas, tá? Mas não deixa de botar o pé direito na frente. Então é uma absurdidade. E aqueles que estão também fanatizados pelo médium, fazem isso. Isso aqui é um médium absurdo, um médium obsidiado. E ai daquele que contestar o médium. Ai dele. Vocês estão pensando que isso não acontece? Acontece. Acontece. E o espírito está morrendo de rir. Um colega falou comigo uma vez, que não foi na casa espírita, ele antes de ser espírita. Falei, Nilton, olha só, o espírito, eu fui pedir uma coisa para ele, não me lembro lá o pedido, ele até me contou. E o espírito mandou que eu fosse no cemitério, ó, cemitério de Ricardo de Albuquerque. Ali é perigoso pra caramba, né? No cemitério. Mas tinha que ser 00:00 em ponto. 00:00. Eu passasse o portão, desse 17 passos em frente, na rua principal. Depois eu virasse as costas, desse mais 7 passos de costas, virasse para a esquerda, mais 7 passos de costas, e ali eu arriasse o trabalho. Porque ele mandou lá arriar o trabalho. Eu falei, você não ficou com medo de cair numa cova aberta não, pá? 00:00. Aí ele falou, agora você vê o absurdo que a gente faz. E ele fez. Depois, estudando a doutrina espírita, foi se esclarecendo. Agora, o espírito morreu de rir. Agora, que médium é esse que recebe uma entidade e manda fazer isso? E ele ainda vai atrás de um pensamento desse. São coisas absurdas. Absurdas. Zombeteiro, Agora então, se eu pedir para entrar aqui com o pé direito e dar 7 pulinhos, não é nada demais, né? Em comparação a isso. Ele tinha lá as manias dele, né? As suas. Assim, confiança absoluta na superioridade do que obtém, desprezo pelos que deles não veem, importância irrefletida dada aos grandes nomes, recusa dos conselhos, rejeição de qualquer crítica, afastamento daqueles que podem dar opinião desinteressadas, crença em suas habilidades,
apesar da sua falta de experiência. Tais são as características dos médiuns orgulhosos. Tudo é médio orgulhoso. O espírito mau deita e rola. Deve-se também convir que o orgulho é muitas vezes exacerbado no médium pelos que o cercam. A gente tem que ter cuidado com isso. As pessoas que nos cercam. Por exemplo, tomei um passe com você, com você. Você. Tomei um passe com você, Zé Carlos. Que passe que você me deu. Olha, eu fui para casa bem para chuchu. Pô, você tem uma mão abençoada, Zé Carlos. O Zé Carlos começa a achar que realmente a mão dele é abençoada. É ele que dá o passo. Não são nem mais os espíritos. É ele. Tá vendo? Tá ficando até com a mãozinha torta. Aí vai o Tiago. Vai você. Vai a Amanda. Vai. Aí as próprias pessoas enaltecem o que ele não tem. Atrapalha o médium. Acha que o médium que dá a mensagem é sobrenatural, uma coisa sobrenatural, do passe. E a gente vê isso na casa espírita. Isso já aconteceu comigo, eu que não tenho mediunidade nenhuma, hein? Como eu não tenho nada, né, não vejo nada, não escuto nada, meu negócio aqui é estudar e trabalhar, dou o meu passe aí, né, pedindo a Deus sempre. Uma vez uma pessoa falou para mim, quando você entra, mas não foi aqui não, já tem um tempo isso aí, alguns anos. Quando você entra no salão, uma luz entra com você. Tem uma luz contigo. Olha, eu fiquei anos para apagar essa luz de mim, eu não conseguia. Eu chegava no centro, botava o pé, eu lembrava do que o cara falou. Não que eu me achasse luz, mas eu lembrava. Olha como é que a pessoa atrapalha o teu trabalho. Atrapalha. Não foi isso que ele disse aqui, ó. Deve-se também convir que o orgulho é muitas vezes exacerbado no médium pelos que o cercam. É isso. Se ele possui faculdades um tanto transcendentes, é procurado e gabado. Acredita-se indispensável e logo toma ares de suficiência e de desdém quando presta seu auxílio a alguém. Mais de uma vez tivemos que lamentar os elogios que havíamos dado a alguns médiuns com o objetivo de encorajá-los. O próprio Kardec está dizendo que tem que lamentar o elogio que eu fiz a alguns médiuns, que o médium se descambou para o lado da vaidade. Mas ele fez um elogio para encorajar o médium. E o médium se achou, foi Allan Kardec que me fez o elogio. Então eu sou o cara. É algo muito, mas muito perigoso o elogio. Você vê que como Chico foi bajulado, como o Chico foi procurado. E a gente de tudo quanto é lugar procurar o Chico. Ele se manteve o mesmo, tranquilo, sereno, humilde, dava um presente a ele, a beça, né? Ele nunca agradecia, porque ele era educado, sempre foi bondoso, né? Tem uns exemplos aí, dava um relógio, muito obrigado, que relógio bonito, que Deus te abençoe, muito obrigado, vai com Deus. Aí o outro da fila, estou vendo que você não tem relógio, aí dava o relógio para o outro. Deram uma abotoadura para ele de ouro, bonita, né? Ele, mas que coisa linda essa abotoadura, muito obrigado, vai com Deus. Eu trouxe para você, Chico, muito bem. Vinha o outro, olha aqui, ó, para você botar no seu terno, toma aqui a abotoadura. Ele nunca se deixou levar, nunca se deixou se orgulhar, porque ele estudava e sabia que aquilo não era dele, ele era apenas um instrumento. Deram um Fusca de presente. O Fusca era o Fusca naquela época, né? Era o carro.
0 quilômetro para ele. Ele, muito obrigado. Tinha uma fábrica de macarrão lá perto, ele levou lá na fábrica e começou: eu vim trazer o carro aqui para trocar por macarrão. Trocar por macarrão. Fazer sopa lá, deu sopa lá por 2 meses lá com o macarrão da fábrica. Então você tem que ter os pés no chão. E a gente tem que ter cuidado para não exacerbar o orgulho de ninguém. O palestrante está aqui, fez a palestra, é dever nosso agradecer, cumprimentá-lo, muito obrigado, porque vem de longe, vem de outra casa. Você não está exacerbando o orgulho de ninguém, você está sendo educado, você está recebendo bem as pessoas. Então você vem e aperta a mão, cumprimenta. Muito obrigado por ter vindo aqui, né? Eu peço sempre às pessoas para fazerem isso. De agradecimento. É. Reconhecimento pelo que fez. Agora vocês vejam, nós ficamos aqui, 45 minutos nesse item. Muito importante para nós, os médiuns. A humildade, a simplicidade, né, o que aproxima o espírito do médium é a humildade, a caridade. O que o afasta é o orgulho, é o egoísmo, é o ódio, a vingança, enfim. Alguma pergunta? Alguma questão? Então, para aqueles que estão nos ouvindo, e um belo estudo esse, né, aqui do nosso Kardec, hoje é dia 8 e 7, 15. Dia 15 de dezembro, semana que vem, é o último dia do nosso estudo. Então nós estudaremos no dia 15 e faremos um recesso, a semana do Natal, semana do Ano Novo. Voltaremos na segunda-feira, dia 9, terça, dia 10, quarta, dia 11, quinta, dia 12 de janeiro. Tá? Mas temos mais uma semana de estudo. Então a gente agradece aí a boa vontade de vocês e vamos parar por aqui fazendo a nossa prece. Muito bom esse estudo, né? Muito bom mesmo. Quem mais aprende aqui é quem está falando. Hã? Pode ler. Colocação do Carlos Lemos. Você muito mais se doa em nosso benefício, ainda que te leve muitas vezes à exaustão, do que em benefício próprio. Com certeza nos sentimos amparados e orientados. Acabei de falar, né? Então, entende? Mas a gente tem que ter sempre cuidado. A gente agradece muito a Deus, e o que a gente tem que fazer é agradecer a Deus, a Jesus. Tudo que o médium faz, devemos nos reportar aos espíritos. O médium é apenas um instrumento. É o mesmo que o lápis se envaidecer porque escreveu uma poesia. Se o lápis se envaidecesse porque escreveu... Quantos lápis tem aí para eu escrever a poesia? O médium, quantos médiuns tem por aí? Então o médium não tem que se envaidecer daquilo que não é dele. Não tem que se orgulhar daquilo que ele não faz. E o médium, quando não é um missionário, é um devedor. Então nós aqui somos todos devedores da lei de Deus. E nós escutamos aqui do guia da casa no outro dia, dizendo assim: quem muito deve, muito tem que trabalhar. Então nós estamos aqui fazendo mais do que o nosso dever, cumprir com o nosso dever. Que Jesus nos abençoe, abençoe o nosso esforço, abençoe a nossa casa,
Abençoe a todos que estão nos ouvindo em seus lares, recebam as vibrações amorosas desta casa de amor, dos guias desta casa. Agradecer a Deus acima de tudo e a Jesus. Então que seja em nome dos benfeitores que dirigem a nossa casa do amor, de amor, em nome do altivo, dos nossos irmãos Allan Kardec, Leon Denis, em nome do amor, do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrados os estudos em torno do Livro dos Médiuns, amanhã de hoje. Que assim seja.